Olá, tudo bem? Cá estou eu outra vez, agora, como disse no vídeo anterior, para falar de algo que eu senti a necessidade de falar depois de uma conversa com uma pessoa que me é muito próxima. Não vou dizer quem é essa pessoa, por motivos óbvios, mas eu pretendo dizer isso porque muitas vezes as pessoas confundem inteligência com formação. Eu mesmo costumo dizer que um dos sinais de inteligência das pessoas é a capacidade de ter raciocínio lógico. Depois dessa conversa de ontem, eu começo a mudar um pouco de opinião. Não necessariamente uma pessoa que não tem a capacidade de fazer raciocínio lógico é porque não é porque é menos inteligente. Na verdade, o que acontece é que às vezes as pessoas são preguiçosas demais para fazer raciocínio lógico. Elas preferem, elas sentem tanta necessidade de expressar a sua opinião sobre um tema que cai num erro, e esse sim, eu já falei aqui no canal algumas vezes, que é o erro de dar a sua opinião antes de ter todos os elementos e toda a informação necessária para formar uma opinião refletida, avalizada. Não, as pessoas têm necessidade. Você pergunta uma coisa, a pessoa tem necessidade de dar uma resposta a isso. O que é um erro. E é um erro por um mecanismo natural, até da mente humana. Esse mecanismo é conhecido como a dissonância cognitiva. O que é isso? É quando você sente a necessidade de arranjar desculpas para si mesmo para continuar a defender aquilo que você sabe que é errado. Você, no caso da opinião, você tomou uma opinião sobre um assunto, tomou uma opinião de uma forma extremamente forte, só que foi uma opinião irrefletida. Quando você é exposto sobre o facto que demonstra que a sua análise foi refletida e que você deveria repensar a sua posição, esse processo é extremamente difícil. Então, em vez de dizer, ei, realmente não tinha pensado nisso, você tem toda a razão, eu vou rever o meu pensamento, seria atitude racional. Por exemplo, no meu caso, sempre que eu sinto a necessidade de mudar de opinião, raramente eu não vou dizer que nunca, porque nunca é radical demais. Em algum momento, com certeza, eu tomei a opinião da mesma forma, sem uma análise refletida sobre o assunto. Mas, no entanto, eu tenho uma característica pessoal, porque eu, evidentemente, ninguém me conhece melhor do que eu mesmo, que é quando sou confrontado com o facto da minha ideia estar errada, eu nunca apelo a essa ideia. Eu nunca me deixo levar pela essa tal dissonância cognitiva. Eu simplesmente digo: você tem razão, nunca tinha pensado nisso, vou rever o meu ponto de vista. E revejo, e das duas, uma, ou descubro que afinal eu não estava assim tão errado, ou o que acontece com bastante frequência, você tem toda a razão, o seu raciocínio está certo, e até muitas vezes até complemento aquela ideia que foi dada. Não tenho nenhuma, zero dificuldade em mudar de opinião. Uh, Como dizia Raul Seixas, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Eu basicamente a mesma coisa. Eu, depois de ter uma opinião errada, eu não tenho nenhum problema em mudar de opinião e ir por outro caminho. E eu estou a dizer isto porquê? E já agora, ao contrário do que disse no outro vídeo, dê desde já o seu like, que é para alavancar o vídeo, senão depois no final você vai se esquecer e o seu like é extremamente importante para ajudar a alavancar os vídeos e chegar a mais gente. Então, como eu disse, porquê que eu senti a necessidade de falar sobre este assunto? É que ontem eu tive uma conversa com uma pessoa a propósito do,
do bloqueio do X no Brasil, o facto do X ter sido excluído no X. E essa pessoa disse: não, eu sou contra isso, porque o que o Elon Musk fez ao comprar o Twitter e transformá-lo no X foi ter um espaço de liberdade de expressão. E eu disse: mas como assim liberdade de expressão? Primeiro, que liberdade de expressão não é liberdade para cometer crimes. Eu não posso dizer que liberdade de expressão é liberdade para dizer absolutamente tudo. Há coisas que não se podem dizer, há coisas que têm consequências extremamente nefastas e irreparáveis se forem ditas. E, portanto, é crime. É crime fora das redes sociais, muito mais há de ser nas redes sociais. Porquê? Porque muitos crimes que são cometidos na vida real, por exemplo, uma pessoa é difamada dentro de um grupo, essa difamação provavelmente vai ficar naquele grupo, vai ficar naquele meio. Mas quando é nas redes sociais, a coisa muda de figura. Porque além de nunca mais se apagar, o universo que se atinge é muito maior. Mas depois eu confrontei essa pessoa com outra questão e que claramente ela desconhecia o facto. Eu disse: como assim o Elon Musk se preocupa com a liberdade de expressão? Então dei alguns exemplos de que a liberdade de expressão para ele é uma coisa que não interessa. O que interessa é a difusão da sua ideologia de extrema-direita. O presidente da Índia pediu a ele para que se fosse retirado um documentário que falava mal dele e ele não questionou, tirou. Porquê que ele fez isso com o presidente da Índia? Bom, além de ter interesses comerciais e estar a negociar com a Índia a abertura do mercado para a venda dos carros da Tesla, quanto a mim, nem será o motivo mais relevante. É que, sendo a Índia uma ditadura, ou pelo menos um protótipo, não, é um regime totalitário, e é um regime totalitário de extrema-direita, é algo com que ele se identifica. Então, imagina a seguinte situação. Basicamente é o seguinte: imagina que Bolsonaro ou Pablo Marçal se tornasse Presidente da República e amanhã alguém publicasse na rede do, do Musk algo que seja realmente de opinião, algo que se identifique exatamente com liberdade de expressão, e essa pessoa disser: tire isso do ar. Vocês têm alguma dúvida que ele ia tirar sem questionar? Claro que sim. Porquê? Porque ele estava a defender as pessoas que defendem aquilo que ele pretende, a ideia que ele pretende. Portanto, nada tem a ver com liberdade de expressão. Mas não fica por aí. Porque a mesma coisa se passou em relação, por exemplo, à Turquia. O Erdogan pediu para que fossem retirados do ar algumas páginas e alguns perfis de pessoas que atacavam a sua administração, criticavam o seu governo, e o Elon Musk fez isso sem questionar. Porquê? Porque, mais uma vez, tem a ver com a ideologia. Ele se encaixa naquela ideologia, é o tipo de ideologia que ele pretende ver se espalhar pelo mundo, e não vou atacar. Mas tem mais. É que ele já retirou do ar vários perfis, várias páginas de pessoas que falavam mal dele. Então eu tenho liberdade de expressão para dizer o que quero. Mas não reconheço no outro a liberdade de expressão de dizer a mim tudo o que eu quero. Quando eu expus a pessoa perante isso, ela demonstrou que desconhecia. Só que aí entrou o mecanismo que eu falei anteriormente da dissonância cognitiva. É que ela ainda assim continuou a defender que se tratava de liberdade de expressão. Nessa altura, eu questionei da seguinte forma. Eu usei o seguinte exemplo, usando até a profissão, a atividade em que essa pessoa trabalha. Imagina que uma pessoa na internet resolve divulgar uma informação falsa do que você está envolvido com o crime organizado e por esse motivo
a entidade para quem você trabalha não pode correr o risco de ter um funcionário que, pelo menos, haja a suspeita que ele tem envolvimento com crime organizado. O que é que essa organização vai fazer? Bom, se ela, muito provavelmente, se ela for seguir os trâmites normais, se não for pura e simplesmente despedir o funcionário, o que evidentemente seria, está totalmente errado, mas nada impediria que fizesse, embora mesmo que sofresse consequências disso, essa entidade poderia pura e simplesmente afastar essas pessoas do trabalho, realizar um inquérito. Quando eu falo nisso, a primeira coisa, mas primeiro vai realizar um inquérito. Sim, mas ela já estás a ter um problema. Tu foste afastado do teu trabalho e a entidade começou a realizar um inquérito para provar que se você cometeu um crime ou não. Agora, vamos supor que você efetivamente não cometeu um crime, a entidade diz, ok, não, afinal não é verdade, reintegra você. O problema está resolvido? Não. Porque aquilo que se vazou nas redes sociais continua lá. A suspeita vai continuar ali. E a empresa vai continuar sentindo-se incomodada com o facto de ter tido necessidade de fazer um inquérito, de haver essa suspeita. Em algum momento, se algo de semelhante voltar a ocorrer, você será demitido. Mas depois lembrei-me de lhe citar um outro exemplo que é um exemplo que está a ocorrer agora no Brasil e que foi o seguinte. Essa figura nefasta que surgiu agora, que consegue ser pior que o Bolsonaro, chamado Pablo Marçal, resolveu inventar que outro adversário dele, que é o Guilherme Boulos, era viciado em cocaína, cheirava cocaína. O que aconteceu? Evidentemente, como essa pessoa não faz isso, entrou com ação contra ele e, entretanto, o TRE resolveu mandou as redes sociais retirarem do ar o vídeo em que essa acusação falsa era feita. O que é que essa pessoa fez? O vídeo saiu do ar e publicou outro. Volta a pedir, volta a ser retirado. O que é que ele faz? A página saiu do ar, pimba, outro a dizer a mesma coisa. E fez isso durante algumas vezes. Até que, evidentemente, chegou a um ponto que o Alexandre de Moraes não teve outro remédio senão mandar que o perfil dessa pessoa fosse retirado. Porquê? Porque havia uma continuidade. Não adiantava tirar a página do ar. Ele insistia na colocar a página no ar, mentindo e prejudicando a campanha do outro candidato. Mas não é só. E eu falei com essa pessoa. Agora imagina a seguinte situação. Você tem um filho ou uma filha menor, está na escola, chega em casa a chorar porque viu nas redes sociais o que as outras crianças estavam a fazer bullying com ela porque nas redes sociais alguém publicou que você é toxicodependente e cheira cocaína. O que é que você diz a essa criança? Deixa lá isso. Isso é liberdade de expressão. Não se preocupe com isso. É isso que você vai dizer ao seu filho e à sua filha? Evidentemente não. Foi isso que aconteceu com Guilherme Boulos. A dada altura, a filha chegou em casa a chorar porque estava sofrendo bullying das outras crianças devido a essa falsa notícia que foi publicada. Agora, eu pergunto, perante isto, o que é que a Justiça tem que fazer? Primeiro, tirou o site do ar. Depois, pede à rede social, uma das redes sociais, para tirar o perfil do ar. A rede social se nega a fazer. Em relação ao Twitter, há coisas semelhantes a essas em relação a outros factos. Foram várias páginas que foram pedidas para tirar do ar. Elon Musk simplesmente disse que não faria. Ou seja, a mesma coisa que um criminoso
que vai ao tribunal, o juiz dá uma sentença com a qual ele não concorda e ele se sente no direito de dizer não concordo, acho que essa decisão é injusta, não vou cumprir, ponto final. Não me adianta querer me levar para a prisão, porque eu não vou para a prisão, porque essa decisão é injusta e, portanto, eu só aceitaria ser preso se aceitar que a decisão é injusta. Basicamente é isso que Elon Musk está a dizer, que ele não vai cumprir a decisão judicial por entender que se trata de uma decisão injusta. Muito bem. Perante isto, o que é que a justiça brasileira deve fazer? Tudo bem, mas se você não quer cumprir, se você acha que é injusta, ficamos assim. Continua. Continua a cometer crime, continua a publicar. Era isso que a justiça do Brasil deveria fazer? Deveria se vergar a um criminoso, porque estava praticando crime. Pela legislação brasileira, o Elon Musk cometeu crimes. Não. Aí ele recusou-se a pagar as multas e o que é que ele fez? Pura e simplesmente cometeu outro erro grave, porque a legislação no Brasil obriga que todas as empresas que operam no Brasil tenham representação no Brasil. E isso é compreensível, precisamente por essa questão da justiça. Como é que a justiça vai atuar contra uma empresa que comete algum tipo de crime se essa empresa não tem representação no país? Então o que é que ele fez? Ele simplesmente fechou o escritório da X no Brasil, despediu todo o pessoal e na cabeça dele é assim: agora eu posso continuar a publicar à vontade, você não pode fazer nada, porque nem sequer vai ter forma de notificar o X. O que é que o Alexandre fez? Que é muito mais inteligente, como se vê que o Elon Musk, porque ao contrário do que muitas pessoas pensam, inteligência e dinheiro são coisas completamente diferentes. Uma pessoa pode ser bilionária e ser burra, e outra pode viver numa situação extrema de carência e ser extremamente inteligente. Não tem nada a ver. Dinheiro é uma coisa, inteligência é outra. Então, o Alexandre de Moraes, pura e simplesmente, o que é que fez? Resolveu notificar o X no próprio X. E o Elon Musk demonstrou, inclusivamente, que viu a notificação. Tanto que respondeu daquela forma jocosa, daquela forma de menino mimado e mal criado, mas respondeu. Ao fazer isso, inclusivamente, ficou evidente que ele leu, ele acedeu à notificação, ele foi notificado efetivamente. E disse que não ia continuar a cumprir, ponto final. Mais uma vez eu pergunto, perante isso, o Alexandre de Moraes deveria fazer o quê? Deveria transformar o Brasil numa espécie de república das bananas, em que um empresário, por mais rico que seja, tem o direito de não respeitar as leis nacionais, sendo que você, que está a assistir a este vídeo, tem que cumprir todas as leis e percebe que se der a possibilidade do criminoso só cumprir com as decisões que ele entende serem injustas, isso seria um caos absoluto, isso seria... É uma coisa tão bizarra que eu não consigo nem sequer imaginar como é que alguém pode achar isso natural. Bom, pura e simplesmente foi notificado, não fez o mesmo, o que é que restava a fazer? Bom, restava bloquear o X. Não havia mais nada a fazer. Afinal de contas, perante esta situação, nada mais restava a Alexandre de Moraes senão bloquear o X. Foi aquilo que ele fez. Mas o Brasil, ao fazer isso, se associa a outros países ditatoriais. A Europa está a pensar fazer o mesmo. A União Europeia está a pensar fazer o mesmo. Porquê? Porque o Sr. Elon Musk está a atacar diretamente todas as democracias. Porque ele não gosta de democracia. Ele não consegue aceitar a ideia de que pessoas que ele considera inferior a ele, porque ele é rico e as outras pessoas não são, possam ter o mesmo poder que ele de eleger, por exemplo, um Presidente da República. Ele acha que isso não faz sentido. Na cabeça dele, ele tem o direito, por ser rico, ele tem o direito de fazer o que quer. Ninguém pode fazer nada com ele, porque ele tem o poder financeiro de penalizar essas pessoas de alguma forma.
Porque para ele só existe um poder. É o poder do capital. Se eu tenho muito capital, eu posso tudo. Se eu não tenho capital algum, eu não posso nada. Eu tenho que me submeter ao mais forte. E sendo que o mais forte é aquele que tem mais dinheiro. Nem sequer os países têm o poder de obrigá-lo a fazer nada. Porquê? Porque ele é um bilionário e um bilionário pode tudo. É assim que funciona na cabeça deles. Mas agora, aproveitando esse tema, eu quero trazer outro que eu achei extraordinário. Dentro do mesmo assunto, mas já não envolvendo o Elon Musk. Aconteceu que algumas redes sociais resolveram apelar à justiça brasileira pelo facto de terem sido obrigadas a tirar uma série de páginas do ar. Elas tiraram as páginas do ar, cumpriram a regra, mas foram lá protestar. Isto é a resposta que o Superior Tribunal de Justiça, penso que foi o Superior Tribunal de Justiça dele, foi excelente. Simplesmente não reconheceu o pedido de revisão, digamos, dessa decisão, alegando simplesmente que, como assim? Vocês não fazem parte nesse processo. Não existe nenhum processo contra a Meta, nenhum processo contra, sei lá, o Instagram, não sei quais foram as empresas que fizeram esse pedido. Não existe nenhum processo contra vocês. Quem deveria estar a recorrer são os donos da página. E agora vocês querem ver a incoerência, o cinismo por trás disso tudo? Essas mesmas empresas alegam que não podem ser penalizadas pelo facto das pessoas publicarem, seja o que for na internet. As pessoas devem ser livres de publicar tudo e mais alguma coisa, com total liberdade. Elas não podem ser penalizadas porque elas apenas abrem um espaço. No entanto, quando as páginas são tiradas do ar, elas vão recorrer como se as páginas fossem delas. Quer dizer, no momento da publicação, no momento do cometimento do crime, o que é que eles dizem? Nós não temos nada a ver com isso. Quem é responsável por isto é quem publicou. Na hora de tirar do ar, aí ela se comporta como se fosse parte. Ela se comporta como se de facto aquela página fosse dela. É como se fosse, digamos, um jornal, em que o jornal é publicado um artigo qualquer de um jornalista e, evidentemente, o jornal é responsável. O jornal não se limita a dizer, não, eu só represento o espaço. Nesse caso, o espaço pode ser um pedaço de papel ou várias folhas de papel, no caso do jornal, e cada um é responsável por aquilo que ali publica. Não é assim. Não é assim no jornal. Então porquê é que há de ser assim nas redes sociais? Agora vejo, vocês estão a perceber a incoerência. Por um lado, eles não têm nada a ver com aquilo. Por outro lado, quando a justiça atua, não contra a rede social, mas contra quem publicou, porque quando a justiça diz que essa página tem que sair do ar, não é a rede social que é prejudicada. Não é a rede social que é atingida. Quem é atingida foi quem fez as publicações. Simples assim. Então, se assim é, por uma questão de coerência, que é coisa que eles jogam no lixo, por uma questão de coerência, simplesmente o que deveria acontecer é que essas empresas não deveriam recorrer e dizer e notificar os donos das páginas para dizer, olha, da mesma forma que você publicou isto e eu entendi que você é livre de o fazer, agora que a Justiça decidiu tirar as suas páginas do ar, eu acho, você faça como entender. Se você deve recorrer, recorra. Se acha que não deve recorrer, não recorra. Mas quem teria que recorrer é o dono das páginas. Aí havia coerência. Se continuava sendo absurdo, porque ela continuou a disponibilizar um espaço para cometimento de crime. Ponto final. Em relação a isso, independentemente, não teria dúvida disso. Só que eles conseguem ir mais longe. Eles conseguem deixar bem claro que eles têm uma opinião
num determinado sentido, se é aquele sentido que lhe interessa, e sobre o mesmo tema, eles conseguem ter uma opinião inversa, uma opinião completamente ao contrário, se isso, da mesma forma, de alguma forma, os penaliza. Espero que vocês tenham entendido a ideia. Sobre este assunto, pelo menos por enquanto, é o que eu entendo dizer. Mais uma vez, se você chegou até aqui, não se esqueça de dar like, não se esqueça de deixar os seus comentários. Eu leio todos os comentários, respondo a todos os comentários. E eu sei que eu tenho muita culpa, muita responsabilidade no facto desse canal não crescer. Em última instância, eu sou responsável, sou o total responsável. Afinal, o canal é meu, sou eu que publico os vídeos. Portanto, se o canal não cresce, a responsabilidade é minha. Mas também cabe a mim a pedir a sua colaboração, a sua ajuda, porque também de nada adianta, sobretudo num canal em que não é o tipo de canal que vai atrair as pessoas pela baixaria, como diz o Pablo Marçal, não é o tipo de canal que vai atrair as pessoas pelo sensacionalismo, que de facto é isso que atrai muitas vezes as pessoas a assistir vídeos. Eu, por exemplo, poderia pôr aqui um título neste canal chamativo: veja como não sei quem ficou escandalizado. Eu não faço nada disso. Eu não quero atrair as pessoas para os meus vídeos dessa forma. Eu quero que as pessoas, quando leem o título do vídeo, vá encontrar no vídeo o assunto e a resposta precisamente para aquilo que ela foi publicada. Eu não quero que as pessoas entrem no meu canal enganadas. Eu quero que elas entrem no canal, que se o título ajudar a trazê-las para ouvir, que elas ouçam. Se gostam, tudo bem. Se não gostam, podem sempre fechar simplesmente a janela. Eu não quero ouvir isto, não me interessa o que este cara tem para dizer. Fecha a janela, ponto final. Se de alguma forma se identifica ou se entende que o assunto que eu estou a tratar vale a pena uma resposta, nem que seja no sentido da discordância, é sempre bom e valeu a pena. Fiquem bem, vemos no próximo vídeo.